surge um mestre de obras que não sabe nem sequer ler uma planta, este não vai executar nada que sirva. Vai construir, sim. Construir, caos. Muita gente constrói. Mas acaba por deixar muita coisa de fora. O programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas na 95.5. Sintonize e envie as suas questões. Arquiteta, bem-vinda mais uma vez. As duas senhoras sejam muito bem-vindas a essa família do Café do Arquiteto. Obrigada, Dalva. Obrigada, Lac, pelo convite. Por onde é que nós começamos quando falamos sobre planeamento de imóvel? Bem, já agora mais uma vez agradecer pelo convite. Eu tive a oportunidade de acompanhar as duas séries que foram aqui passadas, da sexta-feira passada e da antepassada, que tiveram, no caso, engenheiro civil, também tiveram arquiteto. No entanto, como planeadora regional urbana, eu quero aqui apresentar uma visão macro, porque a visão que foi apresentada, não é, ou quando se fala de planeamento de imóveis, ou seja, planeamento imobiliário, o que vem a se pensar é a nível micro. Não é? Pensa assim como construir, quer dizer, pensa-se em áreas micro. No entanto, o planeamento de imóvel vai muito além do como eu posso dizer? Do micro, ou seja, vai muito além do bairro, não é? No entanto, é importante que nós tenhamos uma visão macro. O que eu posso aqui adiantar? Entanto, que eu posso... Obrigada. O que eu posso dizer é que quando falamos de planeamento de imóvel, nós temos que pensar que é a forma de organizar onde, como, porquê e por quem nós vamos construir. Não basta apenas construir. Nós precisamos que construir os imóveis, nós precisamos que esses imóveis façam sentido para a economia e principalmente para a vida das pessoas. E o que tem acontecido em Angola, não é? Falo também especificamente em Luanda, é que o setor imobiliário tem sido conduzido maioritariamente por uma lógica reativa e não planeada. E o planeamento imobiliário não é uma atividade isolada, ele deve estar subordinado ao sistema de planeamento territorial, alinhado aos planos diretores, aos planos de detalhe e principalmente ao regulamento de uso e ocupação do solo. No entanto, o que se tem observado é que muitos projetos, principalmente urbanos, não respeitam as regras ou os regulamentos que existem. Por isso é que temos muitas inflações no nosso mercado. E por que não respeitam na sua visão enquanto engenheira? O porquê que não respeitam é a falta de monitoramento, é a falta de fiscalização. Atualmente o planeador é visto como um profissional é um profissional que não é valorizado. Mas nós precisamos mudar esta lógica, essa visão. O planeador é muito importante para o crescimento e desenvolvimento de uma região, mesmo do território. No entanto, o planeador é aquele que é um indivíduo multidisciplinar. É aquele que coordena, que orienta, que mostra as diretrizes de como pode funcionar um determinado projeto, seja ele em qualquer área de formação, de qualquer disciplina. E com isto eu quero dizer que é importante termos planeadores nas empresas. É importante que quando se vai construir ou constituir o leque de profissionais que vão estar nas empresas, assim como é prioridade de muitas empresas ter o engenheiro, ter o arquiteto, é primordial ter o planeador, porque o planeador é que vai mostrar o caminho ao arquiteto, ao urbanista, é que vai mostrar as diretrizes ao engenheiro, porque o engenheiro trata de como construir, o planeador é que trata por que e para quem é que este imóvel vai ser implantado. Entanto, se tivermos planeadores nas empresas, nas organizações, nós vamos evitar que estes problemas ocorram, que estes problemas aconteçam. Entanto, o planeador é aquele que cuida, que faz com que as construções estejam alinhadas aos planos
ao sistema de planeamento do nosso país. Sandra, onde é que fica o arquiteto nesta questão do planeamento de um imóvel? Eu não diria bem arquiteto, diria urbanista, porque o planeamento, diria, é a base de sustentabilidade das cidades. Exatamente. Ele vai definir o que é infraestrutura, vai definir os usos, as zonas comuns na cidade, não é? Vem do micro macro, vem do macro micro, né? Regido em leis. Então não se pode dizer como é que fica a nossa função como profissionais. Existem leis, eu acho, existem planos, existem estudos do Estado e particulares. Agora a preocupação maior é fazer com que consigamos fazer um planeamento para cidades sustentáveis, tendo em conta o que é a circulação, mobilidade, zonas comuns, muito cuidado com os usos. A coisa não é pegar numa casa e transformar em escola, ou só fazer condomínios, não importando a escala, sem um equipamento, sem uma creche, sem uma zona comum. Porque ele está mais voltado para a qualidade de vida do cidadão. E é muito comum nós termos dentro da nossa cidade, dentro do nosso país, obras, instituições e empresas que estejam a fazer estes planeamentos de imóveis sem que olhem necessariamente para as leis existentes? Exatamente. De facto, o plano existe. O que acontece é que o mercado constrói à margem do resultado. O mercado é emergente. No entanto, é muito difícil, não é? O que tem se observado é que é difícil e é raro encontrar o mercado ser, de facto, seguir a margem dos resultados, a margem dos planos que já existem. E assim temos crescimento desordenado, não é? Temos aqui crescimento desordenado. Sandra? Bom, para mim, planeamento é um bocado de política. É vida. As coisas estão aí. Estão. Os projetos realmente existem. Agora, eu trabalho no IPGUL, no Instituto de Planeamento Urbano. O que se procura fazer, no mínimo, é com que as pessoas consigam atender o mínimo básico com relação aos seus projetos. Quando isso não existe, eu não posso dizer que todos, não se condena a todos, né? Mas como tudo, a lei contorna-se, há sempre alguém que procura fazer um pouco mais ou um pouco menos. Há custos em tudo isso, são projetos muito caros. Vamos lá falar de projetos urbanísticos. É muito caro fazer infraestruturas nos dias de hoje. Os materiais estão caros. Nós temos que saber, sei lá, contornar. Nós estamos a pensar, estou a passar para o micro, para um loteamento, né? Exato. Agora, o pensar cidade intervém muita coisa. Desde o preparo de quem está à frente, desde que haja continuidade de alguns projetos, porque os projetos arrancam. E arrancam bem, de certa forma. Alguns arrancam bem. Como mantê-los e como tirar daí é o maior problema. Os exemplos bons, né, para seguir. Tendo em conta que vivemos numa cidade, principalmente Luanda, em que a exploração imobiliária está a pico. Exato. Então, não é tábua rasa. Quem faz mal sabe ou tem noção do que está a fazer, não é? A gente tenta corrigir o mínimo, mas pensar cidade... Pensar cidade. Somos nós todos a pensar cidade, desde a nossa forma de estar, a nossa forma de fazer as coisas. E até mesmo de tomar decisões. Pior parte. Olha, a Sandra mencionou agora o facto de ser membro, de estar ligada à IPGUL, o Instituto de Planeamento de Gestão Urbana de Luanda. Sentes que existem muitas dificuldades no quesito transmitir a mensagem para que as pessoas possam, de facto, olhar para
as leis e normas que devem reger o bom funcionamento da sociedade e enquanto tipo Go, sentes que a mensagem tem sido passada para que as pessoas possam olhar para essa questão do planeamento, da envolvência de profissionais como algo crucial na fase de construção? Eu não acho que seja negligência ou dificuldade. Às vezes os promotores podem não estar bem, não digo como é que eu vou dizer? Não deve, a questão não é banalizar a coisa. Às vezes é conhecimento do que é necessário, aquela procura que antecede, do estudo prévio, de colher informações para elaborar qualquer coisa. Porque a maior parte dos promotores são estrangeiros, nem sequer a maior parte são estrangeiros. Há poucos angolanos promotores. Sim. Pode ter construtores, mas promotores de obras, exatamente, na qual antes de começar qualquer coisa vão à procura da informação do que é que deve ser feito. Exato. É que isso aí está a dificuldade. Sim, daí que as pessoas não antevêm. Vamos a falar de planeamento, então tudo começa pelo antes e buscar informação para poder fazer as coisas como devem ser corretas, porque nós estamos lá para isso. Às vezes isso não existe. Encontramos o prato feito. Aí é que a coisa... Mas não é nada que não se contorne, porque também não trabalhamos em macro, é micro, né? Micro. Então vamos resolvendo as coisas pontualmente. Daí que eu reitero que é importante termos profissionais de planeamento nas instituições. É importante, reitero mais uma vez, é importante termos profissionais de planeamento nas instituições, porque existem, o plano existe, o programa existe, mas o problema, o maior problema é a articulação institucional e a fiscalização consistente. Se tivermos planeadores nas empresas, ou seja, nas organizações, muitos desses problemas vão ser resolvidos. E maior parte das vezes, não que as empresas constroem a margem ou a margem do mercado ou querem de facto construir, desenvolver projetos que não promovam a sustentabilidade. O que acontece é que não têm mesmo profissionais que lhes direcionem e não têm profissionais que lhes direcionem e eles também não têm esse conhecimento que de facto existe um profissional que cuida de todas estas questões. E daí que há sobrecarga. O urbanista vai tratar das questões do planeador, o engenheiro vai se sentir sobrecarregado pelas questões do planeador e deste modo construímos a margem, não é? A margem da pressão que o próprio mercado apresenta. Sandra, é preciso que se apresente algum planeamento antes de começarmos alguma construção? Tudo requer um planeamento, tudo requer um projeto aprovado. A coisa começa desde a legalização de um terreno. Se eu tenho um título para construir, eu devo aprovar um projeto, seja imóvel, seja loteamento. Isso tem que ser aprovado. Para quem, por exemplo, quiser agora fazer já a aprovação, para onde é que se deve dirigir? A administração, ao IPEGU, para onde é que a pessoa vai se quiser, por exemplo, estar por dentro daquilo que é necessário depois de ter depois de ter feito o seu planeamento, ter o seu projeto, precisa de uma aprovação? Isso é por... o município, por exemplo, vai até... acredito que 1.500 a 2.000 metros quadrados, tendo um lote para licenciamento de uma casa, a competência da administração, há competências. A competência é da administração, porque estamos a falar de lote, estamos a falar de planeamento micro, estamos a falar de planeamento micro, a nível micro.
Portanto, é importante que a pessoa em causa, não é, tenha, se dirija à administração comunal ou municipal, saber das regras de construção daquela área. Muito bem, 11h22, nós vamos fazer uma breve pausa e nós voltamos dentro de instantes. O programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas na 95.5. Sintonize e envie as suas questões. Renovados votos de boa tarde. Com mulheres é assim, tem sempre alguma conversa de off, tem sempre alguma conversa por detrás da cortina. E o que estava aqui a acontecer, são tantas as questões que envolvem o planeamento de imóvel e nós hoje não estamos a falar de uma forma micro, estamos a falar de uma forma macro, a olhar para as outras questões que envolvem o próprio planeamento. Ruth, planeamento de imóvel, o que é que está por detrás do sucesso de um planeamento? Porque o facto de estar a planear não quer dizer necessariamente que o projeto já deu certo. Exatamente, Dalva. Um projeto imobiliário deve integrar no mínimo 5 dimensões. Posso dizer, primeiramente, é necessário termos uma análise territorial. Na análise territorial, nós vamos saber ou conhecer quais são as aptidões do solo, acessibilidade, as infraestruturas, e nós também faremos uma análise dos riscos. É muito importante se aquele espaço apresenta cheias, erosão, ou seja, é uma ocupação informal. Na análise territorial, nós vamos saber que tipo de território, que tipo de área é que nós estamos, de facto, a implantar o nosso imóvel. O segundo ponto, a segunda dimensão que eu posso dizer também é a viabilidade urbanística. Nós precisamos verificar os índices, não é? Precisamos verificar os índices de construção, ver se há compatibilidade demográfica, não é? O impacto se vai causar impacto no tecido urbano. É necessário também nós termos em conta a viabilidade econômica, se este imóvel vai promover a economia local, se tem capacidade de absorção, aliás, do mercado, tem um perfil socioeconômico de procura, e aqui também é onde muitos projetos falham, constroem sem mercado real. O quarto ponto que eu também aqui posso dizer para um projeto imobiliário deve integrar é a integração funcional. É necessário que os projetos tenham relação com os equipamentos urbanos, relação com a educação, saúde, comércio, mobilidade, conectividade e também sustentabilidade urbana. Nós precisamos crescer sem ferir o meio ambiente. No entanto, é importante que estes pontos sejam pormenorizados ou sejam segmentados nas empresas de planeamento, ou seja, também quando queremos implantar um imóvel, um projeto imobiliário. Sandra, o que é que não deve faltar quando nós estivermos a fazer o planeamento de um imóvel? O que não deve faltar no planeamento de um imóvel? Imóvel não deve faltar, deve seguir o seu projeto, o seu plano, né? Nós temos um imóvel dependendo da sua escala, né? O que é básico? As infraestruturas, né? O imóvel tem que ser saudável, né? Tem que ser sustentável. Em função dos seus tamanhos, tem que ventilar, tem que apanhar sol. Então, a criar sempre condições em função, tendo em atenção estas 3 coisas básicas. Que são na sua visão, são na questões, minha visão, é o são básico. Questões que só um profissional consegue ter noção, porque nós também vemos, Sandra, pessoas que contratam, fazem um planeamento, mas depois contratam um primo, um amigo que é pedreiro para executar esse planeamento.
É recomendável trabalhar com pessoas que não sejam profissionais? Não é recomendável, mas deixa-lhe dizer. Antigamente haviam pedreiros que faziam boas coisas, que aprendem, desde que ele aprenda e conheça as normas básicas, né? Eu sou mestre de obras e trabalho há 25 anos em obras e acompanho engenheiros e arquitetos. Eu sei qual é a largura mínima de uma porta. Imagina. Eu sei como fazer uma... Aí sim, a gente para uma casa térrea, uma casa básica, uma casa popular. Eu acredito que existam alguns que saibam fazer, desde que conheçam, consigam ler um projeto. Agora, se surge um mestre de obras que não sabe nem sequer ler uma planta, isto não vai executar nada que sirva. Vai construir, sim, construir. Caos. Muita gente constrói. Mas acaba por deixar muita coisa de fora. Sim, mas não sei se é realmente uma casa que ele está a construir ou só está a gastar dinheiro em material. Ruth. Não, eu não aconselho o que a Dalva acabou de dizer. Isto, quando nós terceirizamos, não é? Procuramos um primo para fazer a nossa construção. A maior parte das vezes nós procuramos menos custo. E tudo que nós fazemos, quer dizer, estes projetos ou estas construções podem garantir, não é, a médio, a curto prazo, bonito, execuível, mas a longo prazo vai trazer muitos problemas, não é? Vai trazer muitos problemas. Daí que não vamos apenas olhar pelo custo da construção, queremos gastar pouco. Não, nós precisamos gastar como deve ser. Precisamos gastar como deve ser, pagar como deve ser, de forma a promovermos a sustentabilidade. Até porque... E contribuir para a melhoria da qualidade de vida. A Ruth diz... Não percebemos, Sandra. Já houve muitas casas, por exemplo, no Sambizanga, Quinta Avenida, que foram feitas por mestres de obra naquele tempo. Bem formados. Estão até hoje. Olha, 11 horas e 35 minutos, nós vamos continuar a conversa. Ruth, falávamos em off que construir Angola não é só dever do Estado. Estamos a falar sobre planeamento de imóvel, mas até mesmo o planear não deve ser só um dever ou uma obrigação do Estado. É exatamente, Dálvia. Não é apenas uma obrigação do Estado. Porque o Estado cria, quer dizer, os planos existem, o Estado já criou os planos, já criou as normas, já existe tudo. Temos um sistema de planeamento bem específico e bem clarificado. Mas também nós precisamos, nós como munícipes, não é? Nós precisamos trabalhar à margem daquilo que foi criado. Nós precisamos também seguir as regras, não é? Nós não temos de centralizar esta responsabilidade apenas para o Estado. Também é dever nosso. É importante. Imagina, tu tens um terreno à margem de uma bacia. Por mais que o terreno seja teu, esse terreno é meu, tu sabes que não podes construir ali. Tu tens essa consciência. Então, tu vais mesmo implantar aí a tua obra, a tua residência. E amanhã, quando a administração partir, partiram a minha casa. Mas tu sabias que estás a construir bem ao lado de uma vala de drenagem. No entanto, é uma responsabilidade coletiva. Construir Angola é responsabilidade coletiva e inegociável. Sandra, nesta senda de construir Angola ser uma responsabilidade de todos, olhamos também para a questão da própria documentação. Dizia Sandra que se tentar passar-nos aqui a lista de documentação necessária, podia facilmente encher 2 folhas A4. Mas naquilo que for o essencial, o que é que lhe parece que deve-se ter em atenção na fase do planeamento? Não entendi bem a pergunta. Na fase do planeamento, sabemos que existem vários documentos que de alguma forma vão aprovar, né, o nosso projeto, ou vão tornar o nosso projeto um projeto execuível, fazível. Quais são as documentações que nós devemos mesmo olhar na fase de planeamento? Estamos a pensar em começar a planear o nosso imóvel, nós já temos que saber que precisamos de que documentos? Bom,
além de começamos pela parte documental, o título, não é? E depois vamos para o projeto. Nós temos um terreno com determinada característica, temos que ver o potencial desse terreno também, ver o que existe à volta, as características da rua, por exemplo. Porque eu não tenho uma rua com casas alinhadas, por exemplo, eu não vou pôr a minha casa à frente ou atrás, né? Tem que ter, há regras. Isso é coisa que o arquiteto deve ver de início. Daí a importância de termos que trabalhar com um profissional. É o profissional É importante, tem não que... vamos ignorar os planeadores. Porque existem normas básicas. Há pessoas sensíveis que chegam até aí. Existem normas básicas a respeitar. Existem índices construtivos, quer dizer, eu tenho um terreno de 200 metros quadrados, eu não vou construir uma casa de 200 metros quadrados. Tenho que respeitar recuos, tenho que ver os índices construtivos. Qual é o potencial deste terreno em função de que eu não é o querer fazer. Fazer bem, como fazer. É o que eu devo fazer dentro das normas. Exatamente. Só isto. Agora, há bocado aqui a minha colega falou um pouco sobre todos temos que construir Angola, né? Deu o exemplo da vala. Eu acho que isso é mais consciencializar as pessoas, né? Do que se deve ou não se deve fazer. Porque até conforme está o custo de vida hoje, qualquer cantinho em que as pessoas se puderem... É o que tem acontecido, né? Hoje aparece uma casa de chá ao lado de uma vala que é zona de risco, porque sei que amanhã o Estado vai me tirar. Mas se não me tirar dentro de 5 anos, hoje já vou construir com tijolo. Não é que eu não saiba que esteja errado. Mas há que ter maior fiscalização sobre isso. Enquanto as pessoas acharem que devem continuar a praticar ou fazer as coisas conforme fazem hoje, sem que ninguém as impeça, não vai ser depois de 5, 10 anos que alguém me vai tirar dali. Não sei se está a entender. Estamos a entender, complicado. Por favor. Olha como se Mas isso é meio que um bocado de consciência. Nós ainda temos muito a aprender. Acredito que as pessoas também. O custo de vida está muito alto, então se vandaliza um poste de eletricidade, imagina o resto. Vandaliza-se um muro hoje para tirar ferro, ou dias atrás se fazia isso para tirar ferros. Como educar as pessoas, mesmo até o nosso comportamento dentro da cidade, como é que deve ser. Então precisamos de facto de melhorar em vários aspectos. Consciencialização de todos, nós todos, até nós técnicos. Precisamos todos os dias melhorar. Segundo os relatos, segundo os testemunhos, principalmente os técnicos, que são aqueles responsáveis por aconselhar quem estiver ali a fazer o planeamento do seu imóvel, que muitas das vezes acaba não dando os melhores conselhos aos seus clientes. Na verdade, às vezes as pessoas, ao prestarem um serviço, também não é fácil lidar com o proprietário, às vezes. Procuram atender mais a necessidade de quem os procurou para fazer o trabalho. E fecham um bocado os olhos para o que é a norma. Daí existe esse conflito. Quer dizer, eu quero ganhar um projeto, tudo bem, mas eu vou atender às exigências de quem me contratou para tal. E fecho um bocado o olho do que são normas. E depois acaba por ver a casa demolida. Não, volta e acaba por fazer às vezes 2, 3 projetos, vai remendando e vai retificando até, e acaba por sair até mais caro às vezes isso. Ruth. Dando sequência àquilo que a minha colega do painel está a dizer e o que a Dálvia, e a questão que a Dálvia aqui colocou, o que eu tenho a dizer é que
Os técnicos, a maior parte das vezes, não têm muito problema. Não, quer dizer, eles não têm culpa. Muitas vezes não têm culpa, porque cada técnico vai responder de acordo às aptidões que lhe competem. No entanto, o engenheiro civil não pode responder às aptidões que competem a um planeador. O urbanista não vai responder com as aptidões que competem o planeador. Daí é que eu reitero, nós precisamos de planeadores nas organizações. Nós precisamos, porque o planeador urbano não é apenas um analista, ele atua como um estratega, aliás, territorial, um mediador entre o Estado com a sociedade e o mercado. No entanto, o planeador é o garantidor da coerência urbana. Esse planeador, Ruth, pode ser um arquiteto ou são profissões diferentes? São profissões totalmente diferentes, respondendo e às vezes há um debate enorme que acontece, que há em volta do planeador, do urbanista, do arquiteto. Na verdade, existe uma pirâmide. Nesta pirâmide da engenharia, primeiro está o planeador. Depois do planeador está o urbanista, depois do urbanista o arquiteto, o engenheiro. E só assim os demais profissionais. Isto porque o planeador é o que pensa o território, é o que pensa como, por quê, por quem, para quê. O planeador, as aptidões que competem o planeador está além da construção, está além do nível estrutural da construção. O planeador atua como aquele que vai promover sustentabilidade, vai garantir a qualidade de vida da população, não é? O planeador é aquele que pensa o desenvolvimento do território. No entanto, nós não podemos comparar o planeador do arquiteto, do engenheiro, não. Cada caranguejo no seu buraco, assim como se diz. Mas todos eles atuam em sintonia. Um precisa do outro, o planeador precisa do arquiteto, o arquiteto precisa do planeador. É assim sucessivamente. É um círculo muito, muito, muito bonito e que, se for segmentado, se for seguido de facto como deve ser, quer dizer, será maravilhoso, não é? Será bonito, será maravilhoso de se ver e teremos daqui a pouco, ou seja, nós seguimos de facto com esta ordem, vamos promover uma Angola moderna, uma Angola do futuro. No entanto, existem muitos planeadores. Eu que falo para ti, eu sou profissional de planeamento regional urbano. No entanto, eu tenho muitos colegas planeadores, nós temos projetos muito bonitos. E o que acontece é que o nosso mercado mesmo ainda não reconhece de facto quem é o planeador. Daí que eu tenho uma responsabilidade e tanta de poder promover mesmo o planeamento. Se ver as minhas redes sociais, eu promovo a sustentabilidade, eu falo muito sobre o planeador, porque é um desejo meu que os planeadores estejam inseridos nos lugares que lhes competem. Mas os planeadores, além desta questão do próprio planeamento de imóvel, que acaba sendo um aspecto muito importante de forma micro, na forma macro, quando nós falamos sobre planeamento, estamos a falar de, como fez referência há instantes a Ruth, de pensarmos o país. Exato. No entanto, se nós estivermos a falar do planeamento de um imóvel, agora aqui voltando para o micro, Ruth, por onde é que um planeador deve começar então? Porque até então nós sabemos, ou estávamos a ouvir, que um arquiteto também pode fazer esse papel de planeador. Exatamente, como eu disse durante a minha abordagem lá no princípio, o planeador é um indivíduo multidisciplinar, ele enquadra-se em qualquer lugar, enquadra-se em qualquer disciplina. No entanto, o planeamento é uma disciplina, ou seja, uma área aplicada. Articulando, não é, no nível, ou seja, no nível que a Dálvia disse, é importante nós vemos em que escala estamos a trabalhar. Escala macro, micro, falou da micro. Trabalhando numa escala micro, nós vamos ver o projeto, não é? Nós vamos fazer vamos começar primeiramente com o diagnóstico. Todo o projeto de planeamento, seja macro, micro, começa pela fase do diagnóstico. Nós precisamos fazer o diagnóstico territorial. Depois de nós fazermos o diagnóstico territorial, damos sequência às outras atividades que competem ao planeamento, quer seja macro ou micro. No entanto, de acordo à escala, não é? O planeador
pode se enquadrar, porque a fórmula é única. E esta fórmula pode ser utilizada a nível macro, micro. Por isso é que nós temos um sistema de planeamento, não é? Se nós vemos o nosso sistema, temos a nível nosso sistema temos a nível macro, temos a nível micro. Eu sinto que a Sandra enquanto arquiteta, a Sandra minha quer colega falar. pode Sandra, falar, por favor. Deixa aqui dar uma pausa. A pergunta foi como planear um imóvel. Ela acaba de dizer que há escalas. Onde é que entra o arquiteto? Para um imóvel. A profissão arquiteto, nós falamos de escalões, né? Exatamente. O arquiteto entra no planeamento de um imóvel. É o micro. O micro, sim. É a segunda. Eu por acaso estava à espera de fazer essa questão à Sandra. O arquiteto entra também como um planeador ou são papéis diferentes na sua visão? Eu acho que o planear um projeto é fazer o estudo do terreno, ver a envolvente, suas características, depois de pegar nessa base, executar o projeto. Então o arquiteto pode ser um planeador. A minha colega Sandra, por favor, sim. De um terreno, certo. Questão imóvel. Vamos ver os grandes arquitetos desse mundo que fazem maravilhas. Na maior parte deles são todos arquitetos que fazem projetos é nesse sentido que eu entendo o planear imóvel. A questão da Dálvia foi onde é que o arquiteto se enquadra, e o que a minha colega disse, acabou daqui a abordar, é o papel do planeador. Que é o arquiteto nesse sentido que o arquiteto é planeador, minha colega. O arquiteto são 11 horas e 50 minutos e agora estamos aqui no impasse. Para mim, o planeador é macro, o ver cidade, o ver... Tudo tem um escalão. Acredito que tudo tem um escalão. No micro? Por isso é que eu lhe perguntei onde é que entra o arquiteto. Porque ela já foi no plano dela e definiu o uso do imóvel e tudo mais. Quem vai desenvolver o lote é o arquiteto, com certeza. Exatamente. Como é que foi a pergunta? Eu interpretei mal. Ruth. Onde é que entra o papel do arquiteto no planeamento de um imóvel? A questão, na verdade, o arquiteto vamos permita-me, Ruth, vamos chegar aqui a um consenso concernente à questão. A questão foi, a Ruth falou sobre o planeador ser a primeira pessoa, o que surge ali no princípio, mas também falou sobre a questão dos escalões, certo, Ruth? Exatamente. Mencionou aqui que estamos a falar do micro e do macro. No micro, eu quero agora saber da Sandra, quem age como o iniciante, aquele que vai fazer o planeamento do imóvel no micro, é o arquiteto ou para esses casos também é um planeador? É o arquiteto. Porque onde é que entra a função do arquiteto? Olha, estamos a falar de resultados. Trabalhar o terreno, o lote. Sim. Temos aqui a questão também do lote. Dálvia, nós precisamos perceber. Talvez não fui tão assertiva. Não, quer dizer, nós precisamos perceber. Na pirâmide que eu aqui acabei de dizer, primeiro está o planeador, o urbanista, o arquiteto, o engenheiro e as outras demais, ou os outros demais profissionais. No entanto, quando o imóvel a nível micro, no entanto, se existe um arquiteto é porque já tem um plano, o arquiteto segue aquilo que o planeador entregou, quer seja a nível micro, macro ou micro. No entanto, o planeador, dando a visão macro,
não é? O arquiteto só vai apenas seguir, mesmo se for para a construção de um imóvel que estamos aqui a falar, não é? O arquiteto vai apenas desenvolver aquilo que o planeador já passou, a visão que o planeador já passou. Então ele só vai... Mas já vamos voltar a esse aspecto, porque... Sandra, pode, por favor? É assim, a título de exemplo, eu só vou dar um exemplo. Existe um plano diretor de Luanda, em escala macro, planeado. Certo. Suponhamos que o meu terreno é aqui na LAC. A LAC é o meu terreno na qual eu pretendo elaborar um projeto. Eu vou contratar um arquiteto. As normas estão todas no plano diretor. O que for permitido em termos de densidade de construção, número de pisos, para aqui, para lá, o arquiteto vai aplicar. Não sei se está a entender. Consegue perceber Ela o dizer, plano diretor. existe um plano onde existem normas. Nós conseguimos, mas quem finaliza, quem planeia um imóvel continua a insistir que é o arquiteto. É a função do arquiteto, porque para tudo há normas. Vamos rapidamente aqui a uma questão, Sandra, porque o nosso tempo foi mesmo embora. O que é que recomendam quando o técnico é corrompido para não seguir os trâmites que asseguram o imóvel? Eu aconselho, não recomendo. Não perco nada, às vezes, em passar um bocado do meu know-how para quem realmente ou não teve atenção em alguma coisa, e vamos corrigindo. Na medida do possível, tudo se corrige quando é a tempo. O que eu aconselho é a fiscalização consistente. No entanto, quando temos técnicos que são capazes de ser corrompidos, é porque não temos aí um monitoramento eficiente. Não estamos a ser monitorados, não estamos a ser vistos, não estamos a ser organizados. Então, se uma empresa tem técnicos que podem ser corrompidos, essa empresa já falhou. Onde é que entra o fiscal aí? Não tem aí o fiscal por quê? A Sandra parece que quer discordar. Não vou discordar num todo. Hoje, o fiscal, a polícia, todo mundo está a ser monitorado nesse sentido para corrigir os maus hábitos, não estão? A coisa não é assim tão simples. Vamos cair para a nossa realidade, não é? Há castigos que se põem, há chamadas de atenção, não é isso? Certo. Aos poucos, quem sabe a coisa vai funcionar. Nossa maneira de estar, nós não vamos atirar flores, onde todo mundo sabe qual é a realidade. Estamos a falar da nossa realidade nesse momento. Então, não podemos estar a tirar flores onde elas não existem. Não. Prefiro ser mais realista, dizer corrigir até que a coisa vá ao lugar. Mas nós podemos melhorar, não que exista, as regras existem. Nós temos essa vontade de melhorar. Minhas senhoras, o nosso tempo foi mesmo embora. 11h56. Infelizmente, não temos tempo para mais. Deixamos de agradecer a Sandra Brito, arquiteta, que esteve connosco, e também a engenheira Ruth Ambrosio. Muito obrigada, engenheira de planeamento. Reforçar engenheira de planeamento. Muito obrigada por terem estado connosco durante esse tempo de conversa. Bem-vindas à família Café do Arquiteto. Queremos contar com vocês em próximas oportunidades. Muito obrigada, LAC. Muito obrigada, Adálvia, pelo convite. Será sempre uma honra participar do Café do Engenheiro. Do arquiteto. Nós somos inimigos dos engenheiros, mas nós somos o Café do Arquiteto. Somos todos irmãos. Nós nos despedimos de si com promessa de regressarmos na próxima sexta-feira para continuarmos a falar sobre planeamento de imóvel. Assim que esteve do outro lado, muito obrigada. Não se esqueça, para Masterplan Angola, 942-64639. Para o Café do Arquiteto, deixe ficar a sua mensagem no nosso WhatsApp, é o 973-000-680. Continuação de bom dia.
Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe.